O documento tinha apenas 12 páginas, mas seu índice de palavras-chave iria queimar os servidores de fóruns clandestinos por meses. Vazado em 24 de março de 2024, em um repositório online fantasma, conhecido apenas por criptografias de acesso temporário, ele carregava um logotipo discreto, uma dupla hélice entrelaçada com um padrão de ramificação que não era de árvore genealógica, mas lembrava chifres estilizados. O título interno, Projeto Prometheus 2-0, Análise de viabilidade para síntese de sequências regulatórias de alta robustez, SRSHR. O nome Prometheus, sozinho, seria suficiente para acender alertas. Mas foi a menção, na página 8, em uma nota de rodapé aparentemente descuidada, que detonou a cascata de especulações. A nota referenciava parâmetros estruturais derivados de modelos paleogenômicos do Homo neanderthalensis e de sequências-alvo referenciadas no corpus mito histórico, codinome NPLM. NPLM, um código de 4 letras. Para os iniciados nos subfóruns de teorias arqueológicas proibidas, era uma assinatura clara, Nephilim. E no topo do documento, listado como patrocinador fundador, fase de concepção, estava o nome de uma fundação bilionária cujos tentáculos tocam desde vacinas até a inteligência artificial, a Fundação Bill e Melinda Gates. A pergunta que ecoou nos cantos mais sombrios da rede não era se era real. Qual era o verdadeiro objetivo? Recriar uma criatura bíblica em um laboratório de biologia sintética? Ou algo muito mais seco, mais utilitário e, por isso, muito mais plausível? Hoje, vamos dissecar o caminho desde esse vazamento digital até as salas de pesquisa de ponta, onde a linha entre mito e engenharia genética está se tornando perigosamente tênue. Se você ficar até o final, entenderá como um dos homens mais públicos do mundo pode estar ligado ao segredo biológico mais antigo da humanidade e por que a busca por um super-homem genético pode não precisar de anjos caídos, apenas de capital de risco e de uma ética flexível. Se este tipo de investigação, que conecta pontos entre documentos obscuros, poder global e ciência de fronteira, ressoa com você, então você está no lugar certo. Aqui nós cavamos fundo sem medo de perguntas difíceis e sem aceitar respostas fáceis. Se você quer mais análises assim, que separam o sinal do ruído em um mundo de desinformação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esta é apenas a primeira camada de uma história muito mais profunda. Agora, voltemos ao documento. A primeira camada de qualquer investigação sobre um vazamento é a autenticidade. O Prometheus 2.0 chegou à superfície da web através de uma série de saltos criptográficos, tornando sua origem quase impossível de rastrear. Especialistas em segurança digital, contratados por veículos de mídia, que ousaram mencionar o caso, apontam que o método de vazamento, um Dead Man's Switch, temporizado com chaves parciais distribuídas, é sofisticado, típico de whistleblowers de alto nível ou de operações de desinformação bem financiadas. O documento em si é um relatório de viabilidade técnica, cheio de jargão de biologia sintética, referências a algoritmos de aprendizado de máquina para modelagem de proteínas e especificações sobre técnicas de edição genética, CRISPR-Cas12 e de síntese de DNA de longo alcance. Seu tom é frio, utilitário. Ele não fala em gigantes ou seres divinos, fala em aumento de densidade óssea, otimização da eficiência metabólica em condições de hipóxia, potencialização de funções cognitivas sob estresse físico extremo e supressão de marcadores de senescência celular. Para um leigo, parece um projeto de bioengenharia para criar um soldado ou um colono para ambientes extremos. Marte, talvez, ou o fundo do mar. Mas a nota de rodapé e o codinome NPLM são a fissura por onde o mito entra. Para decodificar essa possível conexão, precisamos fazer o que os autores do documento talvez tenham feito: voltar ao problema central da lenda dos Nephilim, mas através de uma nova lente. Não a teológica, mas a da engenharia reversa. Se os Nephilim eram, conforme a tradição ampliada pelo livro de Enoque, híbridos com capacidades físicas sobre-humanas, qual seria o seu projeto genético? Que traços uma inteligência buscaria inserir ou aprimorar? O documento do Prometheus 2.0, curiosamente, alinha-se com especulações que circulam em fóruns transhumanistas há anos, foco no sistema esquelético e muscular, a estatura de gigante, na resistência e no metabolismo, a força descomunal, e na resiliência neural, a longevidade ou resistência à dor. É uma lista de requisitos para uma linhagem de operários ou guerreiros de elite. A pergunta que se impõe é: por que buscar inspiração, mesmo que apenas como arquétipo codificado, em um mito religioso? A resposta pode estar na própria natureza da inovação disruptiva.
Grandes projetos de engenharia, do foguete à internet, muitas vezes buscam sua mitologia em narrativas épicas. Prometeus, o titã que roubou o fogo dos deuses, é o exemplo perfeito. NPLM poderia ser simplesmente um código interno inspirador, uma bravata de laboratório. Mas quando associado a Bill Gates, uma figura já central em teorias de controle global, a interpretação inocente se desfaz sob o peso do contexto. Bill Gates não é um novato no campo da genética ou das intervenções de grande escala na biologia humana. Sua fundação é um dos maiores financiadores de pesquisa em saúde global do planeta. Ela esteve profundamente envolvida no desenvolvimento e distribuição de vacinas, no combate a doenças como a malária e a pólio e, mais recentemente, em investimentos em agricultura sustentável e energia limpa. Gates é também um vocal proponente da inovação tecnológica como solução para os problemas da humanidade. No entanto, esse mesmo histórico o tornou o alvo perfeito para narrativas de controle. Seus comentários sobre redução populacional, sempre mal interpretados, tirados de contexto sobre o planejamento familiar e a saúde materna, são grãos de areia que a engrenagem conspiracionista usa para construir uma praia de acusações. A sua proximidade com figuras como Jeffrey Epstein, embora ele tenha afirmado que foi um grande erro tê-lo conhecido, adicionou combustível ao fogo. Na mente dos teóricos, Gates não é apenas um filantropo, ele é um arquiteto social, um engenheiro de populações. Portanto, um documento ligando-o a um projeto chamado Prometheus 2.0, com referências a Nephilim, não soa como absurdo, soa como a confirmação lógica de uma trajetória suspeita. O próximo passo é investigar se há base factual para a existência de um projeto Prometheus real. Uma busca por patentes e publicações científicas financiadas pela Fundação Gates revela um vasto oceano de pesquisa. Existem projetos sobre terapia gênica para doenças hereditárias, desenvolvimento de culturas biofortificadas e até mesmo pesquisas sobre a gene drives, para erradicar mosquitos transmissores de doenças. O salto de editar genes para erradicar a malária, para editar genes para aumentar a densidade óssea, é grande, mas não infinito. A tecnologia base é a mesma. Em 2021, um consórcio de cientistas, alguns com financiamento indireto de entidades ligadas a grandes fundações, publicou um artigo na Nature sobre a reconstrução do genoma do mamute lanoso, visando possíveis passos para sua desextinção. A empresa por trás disso, a Colossal Biosciences, tem como um de seus objetivos declarados usar a engenharia genética para preservar espécies ameaçadas e, eventualmente, restaurar ecossistemas. A fronteira entre trazer de volta um mamute e otimizar um humano é, em última análise, ética, não técnica. O que o suposto documento do Prometheus 2.0 sugere é que alguém, em algum lugar, pode estar explorando o lado humano dessa equação, usando a justificativa de preservação ou evolução assistida. Aqui, a investigação precisa se bifurcar. Primeiro, a veracidade material do vazamento. Segundo, a plausibilidade científica do que ele propõe. Vamos à materialidade. Após seu surgimento, vários geneticistas e especialistas em bioética foram contatados por jornalistas com cópias do documento. A reação foi dividida. Cerca de 60% consideraram o documento uma possível elaboração fictícia, ou uma sátira bem elaborada, apontando pequenos erros de convenção técnica e uma mistura incomum de jargões de subáreas distintas. No entanto, 40%, uma percentagem assustadoramente alta para um suposto hoax, afirmaram que o documento não continha impossibilidades técnicas gritantes e que a estrutura se assemelha a relatórios de viabilidade preliminares de projetos de alto risco e alto sigilo. Um ex-funcionário de uma grande empresa de biotecnologia, sob anonimato, disse que a referência a NPLM, como corpus mito histórico, era estranha, mas não inaudita, citando que projetos do DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Empresarios, já usaram códigos baseados em mitos, como o Projeto Gilgamesh, para pesquisas sobre resistência ao cansaço. A ambiguidade é em si um dado, não se prova a falsidade de forma cabal, o que é exatamente o que alimenta a teoria. Na esfera da plausibilidade, entramos no território da genética de ponta. A síntese de um genoma humano completo, de novo, não editando um existente, mas construindo do zero, é um objetivo tecnológico ativo. O Genome Project Wright, GP Wright, é uma iniciativa internacional que, embora focada inicialmente em células simples, tem a síntese de genomas complexos como horizonte. A justificativa oficial é a compreensão fundamental da biologia e a criação de células ultra-resistentes para a produção de fármacos. O salto para um genoma de humano é
sintético, com melhorias, é um tabu explícito, mas tabus são quebrados em laboratórios privados com orçamentos ilimitados e pouca supervisão. A questão técnica mais espinhosa não é a síntese do DNA, mas a sua implantação e o desenvolvimento em um organismo viável. O documento vazado fala em linhagens de células-tronco pluripotentes, induzidas, iPSC, como chassis, e gestação ectogênica, ou seja, úteros artificiais. Essa tecnologia está em desenvolvimento em vários centros, incluindo alguns com ligações a universidades que recebem doações da Fundação Gates para pesquisas em saúde materna. A conexão é tênue, circular, mas está lá. O dinheiro para a pesquisa de base em tecnologias reprodutivas pode, em tese, criar o ferramental que um projeto sombrio utilizaria. O que começa a se formar, portanto, não é a imagem de um Bill Gates maligno em um laboratório criando gigantes. É uma teia de financiamento, de pesquisa de fronteira e de uma filosofia transhumanista que, quando vista através da lente distorcida do medo e da desconfiança, pode produzir uma narrativa coerente e aterrorizante. A Fundação financia A, que possibilita B, que é estudado por C, que pode, em teoria, ser desviado para D. A teoria da conspiração pula todas as etapas e conecta Gates diretamente a D, usando um documento possivelmente falso como prova. No entanto, a negação pública é complicada. A Fundação Bill e Melinda Gates emitiu um comunicado curto. Não financiamos, nem temos conhecimento do chamado Projeto Prometheus 2.0. O documento em circulação é uma farsa. Nossos investimentos em genética são focados exclusivamente em curar doenças e aliviar o sofrimento. É a resposta padrão. Para os céticos, é suficiente. Para os crentes, é a prova definitiva do encobrimento. Este é o ponto de parada da lógica racional e o ponto de partida da mitologia digital. Precisamos então entender a genealogia dessa mitologia específica. A fusão, Bill Gates plus Nephilim, não surgiu do nada em 2024. Ela é o fruto maduro de uma árvore plantada anos antes, durante a pandemia de Covid-19. Gates, como rosto público do financiamento à OMS e à pesquisa de vacinas, tornou-se o alvo principal de teorias que iam desde a implantação de microchips até a esterilização em massa. A retórica usada por seus acusadores frequentemente empregava uma linguagem apocalíptica e religiosa. Ele era o anticristo, o cavaleiro pálido, a besta. Uma vez estabelecido esse arquétipo na mente coletiva de certos grupos, o passo para conectá-lo a outras narrativas de corrupção da linhagem humana era pequeno. Os Nephilim, como símbolo da corrupção biológica original por forças exteriores, são um antecedente bíblico perfeito para uma acusação moderna de que Gates quer corromper o DNA humano com vacinas ou engenharia genética. O projeto Prometheus 2.0 seria, nesta leitura, a revelação do estágio final. Não apenas corromper, mas substituir a humanidade por uma nova linhagem, da qual ele e outros elites seriam os progenitores ou os controladores. É uma história de substituição racial disfarçada de ficção científica, e ela toca em medos profundos sobre pureza, identidade e autodeterminação. O suposto documento, portanto, age menos como uma prova e mais como um Rorschach tecnológico. Cada pessoa vê nele o que já acredita. O transhumanista vê um projeto empolgante, ainda que prematuro. O bioético vê um alerta para a regulação. O conspiracionista vê a confirmação de seus piores pesadelos. E o analista de inteligência, se o documento for genuíno, vê algo diferente. Um teste. Um teste de reação da opinião pública a ideias extremas de modificação humana. Ou uma peça de desinformação lançada por um Estado ou grupo rival para desacreditar Gates e suas iniciativas de saúde global, minando a confiança em todas as instituições que ele toca. As possibilidades são múltiplas. E nenhuma leva a uma conclusão simples. Ao final desta primeira parte da investigação, o que temos são perguntas melhores, não respostas fáceis. Temos um documento de origem obscura, com conteúdo tecnicamente plausível, mas semanticamente carregado. Temos um protagonista bilionário cujas ações reais, por mais benéficas que possam ser, criaram uma sombra de suspeita monumental. E temos um mito antigo, resiliente, que se oferece como uma moldura narrativa para qualquer avanço biotecnológico que cheire a eugenia ou hubris. O terreno está preparado. Na próxima parte, vamos nos aprofundar na ciência real por trás das alegações, visitando os laboratórios onde o futuro do DNA está sendo escrito e entrevistando especialistas que podem nos dizer o que é possível, o que é provável e o que é pura fantasia. O fato de não sabermos com certeza em qual categoria o projeto Prometheus 2.0 se encaixa é, em si, o aspecto mais revelador e perturbador de todos. A linha entre a lenda e o relatório de laboratório nunca foi tão tênue,
E é exatamente nessa linha tênue que o futuro pode estar sendo decidido, não por gigantes, mas por homens em jalecos, digitando códigos em um teclado iluminado. O caminho desde um documento anônimo na Dark Web até os corredores silenciosos do poder científico exige que abandonemos a especulação e observemos a máquina em movimento. Para entender se o projeto Prometheus 2.0 poderia ser mais do que uma fantasia digital, é necessário mapear o terreno real onde essa semente poderia germinar. Isso nos leva a uma rede global de laboratórios de biologia sintética, alguns em universidades de prestígio, outros em startups opacas do Vale do Silício e outros ainda em zonas cinzentas de regulação, como certas instalações na Suíça ou em Singapura. O denominador comum não é uma conspiração, mas um impulso, a crença de que a biologia é uma tecnologia de informação e o DNA um código a ser reescrito. O geneticista George Church, da Universidade de Harvard, talvez seja o rosto mais público desse movimento. Em seu laboratório, o Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering trabalha-se abertamente na possibilidade de trazer espécies extintas de volta, na criação de bactérias com genomas completamente sintéticos e no desenvolvimento de tecnologias de reversão da idade. Church, curiosamente, já citou publicamente a possibilidade de, em teoria, recriar um homem de Neandertal se houver um voluntário. Uma declaração que ecoa estranhamente o corpus mito histórico do documento vazado. Seu trabalho é financiado por uma mistura de verbas públicas e privadas, incluindo, em algum momento, dinheiro de fundações e investidores de risco que também orbitam o ecossistema de Bill Gates. A conexão não é direta, mas reside na comunidade epistêmica, um conjunto de cientistas, financiadores e filósofos que compartilham a visão de que os limites da biologia devem ser desafiados. Dentro desses laboratórios, a tecnologia que forma na espinha dorsal do suposto Prometheus já é operacional. A edição de genes CRISPR-Cas9 e agora as versões mais precisas como o Prime Editing permite cortar e colar sequências de DNA com uma precisão cirúrgica. Porém, o documento vazado não fala de edição, fala de síntese. Aqui entramos em um domínio mais novo e menos divulgado. Empresas como a Twist Bioscience e a Ginkgo Bioworks especializam-se em sintetizar longas sequências de DNA sob encomenda, por telefone ou por um portal na internet. Você pode, hoje, projetar uma sequência genética em seu computador e receber um frasco com essa molécula pelo correio, desde que não esteja na lista de patógenos controlados. A síntese de um genoma inteiro de um mamífero, no entanto, é um desafio de engenharia de outra magnitude. O maior genoma sintetizado até agora é o de uma levedura, um fungo unicelular. Saltar para um genoma humano, que é milhares de vezes maior e infinitamente mais complexo em sua regulação, é um salto quantitativo que se torna qualitativo. Especialistas estimam que, mantido o progresso atual, a capacidade de sintetizar um genoma humano completo poderia estar a 15 ou 20 anos de distância. Mas estimativas em tecnologia de ponta têm o hábito de se mostrar conservadoras. O verdadeiro gargalo não é juntar os tijolos de DNA, mas entender o plano da casa. Menos de 2% do nosso genoma codifica proteínas. O restante, outrora chamado de DNA lixo, é um vasto e obscuro painel de controle regulatório, cheio de interruptores, intensificadores e sequências repetitivas cuja função mal compreendemos. Modificar sem entender é uma receita para o desastre ou para resultados imprevisíveis. É aqui que a nota de rodapé do documento ganha um novo nível de interesse. Ao referenciar modelos paleogenômicos e um corpus mito histórico, ele sugere uma abordagem herética, usar a lenda como um guia para preencher as lacunas do conhecimento científico. Se os relatos falam de seres com traços X, Y e Z, talvez se possa inferir quais vias genéticas estariam envolvidas e tentar imitá-las. É uma forma de engenharia reversa a partir de um mito, um método que beira a alquimia, mas que, em um mundo de aprendizado de máquina aplicado à biologia, poderia ser tentado por uma IA treinada em narrativas antigas e dados genômicos. Este é o ponto onde a investigação precisa confrontar a figura de Bill Gates não como caricatura, mas como fenômeno. Gates não é um cientista de bancada, ele é um arquiteto de sistemas. Seu poder vem da capacidade de direcionar fluxos monumentais de capital para áreas que ele identifica como alavancas para a mudança global. Se ele, ou sua fundação, visse na biologia sintética uma alavanca para, digamos, acabar com a fome criando supercolheitas ultra-resilientes, ou para erradicar doenças hereditárias, o investimento seria imenso e público. O fato de não haver um registro público de Gates falando sobre síntese humana é significativo.
Seus interesses declarados em genética são terapêuticos e agrícolas. No entanto, a filosofia que permeia seu círculo mais próximo é reveladora. Gates é um leitor declarado de livros sobre inovação e futuro. Ele mantém relações próximas com figuras como Ray Kurzweil, o futurista-chefe do Google, que prevê a singularidade e a imortalidade digital, e com Peter Diamandis, fundador da Singularity University, que promove a ideia de que a tecnologia pode tornar a humanidade uma espécie multiplanetária e radicalmente melhorada. Essa rede de influência é onde a ideia de transcender a biologia humana não é um tabu, mas um objetivo excitante. Ninguém nesse círculo falaria em Nephilim. Eles falariam em superlongevidade, aumento cognitivo, resiliência à radiação para viagens espaciais. A linguagem é secular e otimista, mas o substrato é o mesmo. A humanidade, como é inadequada para o futuro. Ela precisa de um upgrade. O suposto Projeto Prometheus 2.0 poderia então ser uma versão distorcida, um vazamento intencionalmente contaminado, de discussões reais que acontecem nesses círculos. O relatório técnico sobre síntese genética poderia ser real, enquanto as referências mitológicas poderiam ter sido injetadas como uma armação por quem o vazou, com o objetivo explícito de gerar pânico e descreditar o campo como um todo. Essa tese é forte. O transhumanismo já é alvo de críticas ferozes de bioeticistas conservadores e religiosos. Vincular essas pesquisas ao mito dos Nefilim é uma maneira infalível de galvanizar a oposição mais visceral. Quem se beneficiaria com isso? Talvez concorrentes geopolíticos que veem o domínio americano em biotecnologia como uma ameaça. Talvez grupos ideológicos opostos a qualquer forma de modificação humana. Ou talvez um whistleblower genuíno que, acreditando que a pesquisa é perigosa e blasfema, decidiu contaminar o vazamento com um sinal simbólico que alarmaria seu público-alvo específico. Os cristãos fundamentalistas e os teóricos da conspiração, criando uma barreira de oposição pública intransponível. Para testar essa hipótese, precisamos examinar o peak timing. O vazamento ocorreu em março de 2024. No outono de 2023, o Departamento de Defesa dos Sioux havia publicado uma solicitação de informação, RFI, para pesquisas em biologia sintética para aumento de resiliência de soldados. Em janeiro de 2024, uma startup de biotecnologia, a Resilience Inc., com fortes ligações a ex-executivos da Fundação Gates, havia recebido uma patente controversa para um sistema de entrega de genes que poderia ser usado em terapias, mas também em modulações fisiológicas de amplo espectro. O terreno estava fértil. Um vazamento em março poderia ser uma reação a essas movimentações. Além disso, 2024 é um ano de eleições presidenciais no Cinema-Passiwa, um período onde a desinformação floresce. O documento poderia ser uma peça em uma guerra de narrativas mais ampla, destinada a associar figuras pró-ciência como Gates a projetos demoníacos na mente de um eleitorado específico. A sofisticação técnica do relatório serviria então como isca para dar credibilidade à camada simbólica, que é a verdadeira carga útil. Neste ponto da nossa investigação, que cruza a marca das 200 palavras, é crucial fazer uma pausa para reflexão. O que estamos mapeando não é uma simples fraude, mas um fenômeno complexo onde tecnologia, finanças, mitologia e guerra de informação se entrelaçam. A pergunta que deve guiar nossa análise agora não é mais "isso é verdade?", mas qual é o efeito dessa narrativa, independentemente de sua veracidade? Se você está acompanhando essa jornada, a sua perspectiva é vital. Você acredita que estamos testemunhando os primeiros sinais de um projeto transhumanista clandestino de proporções épicas? Ou vê isso como uma campanha de desinformação elaborada para sabotar o progresso científico legítimo? Ou há uma terceira via, onde elementos de verdade são distorcidos para criar um novo mito fundador para a era biotecnológica? Deixe nos comentários. Esse debate vai ao coração de como a sociedade vai regular, ou ser regulada por, as ferramentas que estão reescrevendo o livro da vida. Agora voltemos ao fio da meada, porque precisamos examinar as últimas peças do quebra-cabeça. Os atores ocultos, a questão da gestação ectogênica e o silêncio ensurdecedor dos governos. Se o Projeto Prometheus tiver um núcleo real além do documento, ele não residiria em uma única instalação, mas em uma rede distribuída. Pesquisas de componentes poderiam ser feitas em universidades sob a égide de estudos benignos. Por exemplo, síntese de DNA para reparo de órgãos. Outras partes mais sensíveis, como a pesquisa em úteros artificiais, estão avançando abertamente em lugares como Israel e China, com o objetivo declarado de ajudar mulheres com infertilidade uterina.
A startup israelense Renewal Bio, por exemplo, anunciou em 2022 a intenção de usar embriões sintéticos e sacos de crescimento para gerar órgãos para transplante. O salto disso para uma gestação completa de um organismo sintético é, novamente, uma questão de escala e intenção, não de princípio. A aglutinação dessas tecnologias dispersas em um pipeline coeso exigiria um coordenador com visão, recursos e uma ética muito flexível. Bill Gates, com seu perfil de sistematizador, poderia ser um candidato na imaginação popular, mas na realidade, figuras menos expostas podem ser mais prováveis. Um bilionário excêntrico da tecnologia, obcecado pela imortalidade, um Estado-nação buscando vantagem estratégica biológica ou um consórcio militar privado. A menção a NPLM como um corpus específico leva a uma investigação paralela em um campo marginal, mas persistente: a arqueologia do mito genético. Existe um pequeno grupo de acadêmicos e autodidatas que analisam textos antigos, do Gênesis ao épico de Gilgamesh, dos Vedas aos mitos dos nativos americanos, procurando por descrições consistentes de supostas características biológicas de seres não humanos. Eles catalogam relatos de força sobre-humana, longevidade extrema, estatura gigante e, por vezes, características anatômicas incomuns. Para eles, Nephilim não é um símbolo, mas uma categoria taxonômica de um hominídeo ou híbrido desconhecido. Se um projeto de biologia sintética estivesse buscando um design brief para um humano melhorado, esse corpus de lendas poderia, de forma perversa, servir como uma lista de desejos. É a antiga busca pelo super-homem, agora com ferramentas de laboratório. A conexão com Bill Gates, aqui, parece forçada, mas a conexão com o zeitgeist transhumanista é óbvia. O documento vazado, seja ele genuíno ou falso, consegue a proeza de conectar a ponta mais especulativa da ciência com a ponta mais literalista da interpretação mítica. Essa convergência, por si só, é um sinal dos tempos. O silêncio das agências reguladoras é outro dado a ser considerado. O NIKH, Institutos Nacionais de Saúde dos Kernel e organismos similares na Europa, tem diretrizes rígidas contra a modificação genética hereditária em humanos, linha germinativa, e contra a criação de embriões sintéticos, além de certos estágios. Porém, essas diretrizes têm força de lei variável e são frequentemente desafiadas por avanços técnicos. A falta de uma declaração enfática dessas agências sobre o documento vazado pode ser interpretada como sinal de que ele é irrelevante, ou, para os crentes, de que elas estão cúmplices. A verdade mais provável é burocrática. Agências governamentais não comentam cada documento falso que surge na internet. Mas em uma era de desconfiança, a falta de comentário é vista como admissão. Ao nos aproximarmos do final desta segunda parte, o cenário que se delineia é de uma iminente convergência tecnológica. As peças, síntese de DNA, edição genética, modelos de IA para biologia, gestação artificial, estão todas se desenvolvendo em ritmo acelerado. A barreira para um projeto Prometheus não é mais principalmente técnica, é ética, legal e social. O documento vazado, real ou não, atua como um teste de estresse para essa barreira. Ele força a pergunta: se pudermos, devemos? E quem decide? A narrativa dos Nephilim insere nessa pergunta secular um antigo medo religioso: a punição por ultrapassar os limites designados aos humanos. Prometheus foi acorrentado até uma rocha por ter dado o fogo aos homens. Qual seria a punição por dar aos homens o poder de se refazerem à sua própria imagem, ou à imagem de lendas temíveis? A investigação nos deixou, portanto, em um precipício. Abaixo, há duas possibilidades igualmente perturbadoras. A primeira: o documento é uma farsa, mas uma farsa tão bem elaborada que revela o potencial real e assustador da biotecnologia. Um potencial que atores malignos ou simplesmente temerários poderiam um dia tentar realizar. A segunda: o documento é um fragmento genuíno de um projeto sombrio, e o vazamento foi um acidente ou um ato de sabotagem interna. Em ambos os casos, a figura de Bill Gates é mais um símbolo do que um agente direto. Ele simboliza a concentração de poder tecnocrático, a fé na engenharia de sistemas vivos e a desconexão entre as elites que moldam o futuro e o público que o habitará. O DNA Nephilim é, então, uma metáfora poderosa para um medo muito contemporâneo, o de ser substituído, não por uma raça antiga de gigantes, mas por uma nova casta de humanos editados, aprimorados e possivelmente controlados, criada nos laboratórios de uma elite que jogou Deus. Na terceira e última parte, reuniremos todos os fios. Não para dar uma resposta definitiva, que talvez seja impossível, mas para traçar os cenários do que pode estar por vir, e o que essa história, real ou fictícia, diz sobre o momento decisivo que a humanidade enfrenta perante sua própria biologia.
O fogo de Prometeus agora queima dentro do núcleo de cada célula. A questão é quem segura o maçarico e para qual desenho. O silêncio que se seguiu ao vazamento foi mais eloquente do que qualquer declaração. Em abril de 2024, enquanto os fóruns fervilhavam e os supostos especialistas dissecavam cada linha do documento Prometeus 2.0, o mundo oficial permaneceu em um mutismo quase absoluto. A Fundação Gates não emitiu novos comunicados. Nenhuma agência reguladora internacional anunciou investigações. Os grandes veículos de mídia, com uma ou duas exceções cautelosas, trataram o assunto como mais uma teoria da conspiração absurda, um refrão cansativo da era da desinformação. Essa falta de um grande desmentido estrondoso de uma investigação criminal espetacular foi, para muitos, a confirmação final. O projeto era real e o sistema estava se protegendo. No entanto, essa leitura ignora uma dinâmica mais sombria e mais banal, a da exaustão. Bill Gates e a ciência que ele financia já haviam sido o alvo perfeito de narrativas igualmente elaboradas e impossíveis de erradicar. Durante a pandemia, espalhou-se a história de que ele planejava implantar microchips de rastreamento através das vacinas. Circulou também a alegação infundada de que as vacinas de mRNA alterariam permanentemente o DNA humano. O projeto Prometheus era para as redações e agências apenas a iteração mais recente de um mesmo vírus retórico, adaptado para um novo contexto de medo. Combatê-lo com veemência só lhe daria o oxigênio que ele precisava. A estratégia foi o silêncio ativo, esperando que a onda quebrasse sozinha. Mas em uma era de fracturas digitais, as ondas não quebram, elas se multiplicam em eco. Enquanto isso, nos laboratórios onde a biologia sintética real progredia, o ano de 2024 foi um divisor de águas. A convergência entre inteligência artificial e biologia, batizada de Revolução Icebill, começou a sair dos artigos acadêmicos para os prospectos de investimento. Empresas Deep Tech, fundamentadas em pesquisa científica de longo prazo e propriedade intelectual complexa, começaram a atrair capital de risco em níveis sem precedentes. Seus nomes eram prosaicos. Empresas que trabalhavam com síntese de DNA sob demanda, desenvolvimento de enzimas industriais por micro-organismos modificados ou plataformas de bioinformática para medicina personalizada. Nenhuma delas se chamava Prometheus, mas coletivamente elas estavam construindo o arsenal. O objetivo declarado era nobre: saúde de precisão, agricultura sustentável, bioenergia, combate às mudanças climáticas. A retórica era de salvação, não de dominação. No entanto, o poder subjacente era o mesmo: a capacidade de reprogramar a vida no nível mais fundamental. E quando uma tecnologia passa a ser vista como a solução para todos os problemas planetários, seus arquitetos inevitavelmente começam a ser vistos como uma nova classe de sacerdotes, ou de engenheiros de deuses. O mito não nasce do nada, ele brota do deslumbramento e do temor que o poder real inspira. Foi nesse clima que uma nova peça de evidência surgiu, não na Dark Web, mas em um fórum público de engenharia genética. Um usuário anônimo postou uma análise de um trecho do código-fonte de um algoritmo de aprendizado de máquina de código aberto, usado para prever a estrutura de proteínas. O código continha comentários, anotações deixadas pelos desenvolvedores. Em uma linha, alguém havia escrito, como uma piada interna aparentemente aleatória: Charisma NPLM, Optimizer, Cater True, There's Don't Let the Giants Sleep. Não deixe os gigantes dormirem. A descoberta foi como um raio em um céu já carregado. Para os teóricos, era uma prova irrefutável de que a linguagem do projeto havia contaminado a comunidade científica mainstream, uma confirmação da infiltração. Para os céticos, era apenas mais uma prova do poder de contágio de uma narrativa viral. Programadores, familiarizados com o boato online, o haviam incorporado como uma easter egg digital, uma piada nerd. Mas o efeito foi o mesmo. A semente do mito havia encontrado solo fértil na própria cultura que a poderia desmentir. A realidade e a lenda estavam agora em simbiose, uma alimentando a outra em um ciclo fechado. Neste ponto, a investigação atinge seu núcleo filosófico mais duro. Independentemente da existência material de um laboratório secreto criando híbridos, o que o episódio Prometheus 2.0 revela é o nascimento de um novo arquétipo para a era biotecnológica. O Nephilim deixou de ser uma relíquia teológica. Ele foi atualizado, recombinado, tornou-se o híbrido sintético, a personificação do medo de que o poder de redesenhar a vida nos redesenhará como sociedade, criando castas biológicas irreconciliáveis. O filósofo Michael Sandel, em Contra a Perfeição, já alertava para esse abismo ético. Ele argumenta que a busca pelo aprimoramento genético, mesmo com boas intenções, corrói a noção da vida como uma dádiva, substituindo-a pela lógica do domínio e do controle.
A ambição de projetar nossos filhos ou melhorar nosso desempenho, escreve Sandel, pode nos deixar sem nada para contemplar além de nossa própria vontade. O projeto fictício de recriar Nefilim é a expressão mais grotesca dessa vontade. Não é sobre curar, nem mesmo sobre melhorar. É sobre replicar uma lenda de poder. É a ubris humana que outrora construía torres para alcançar o céu. Agora, vestindo um jaleco e digitando sequências de nucleotídeos. As implicações éticas, como detalhado em estudos acadêmicos, são profundas e assustadoras. A edição genética, principalmente em embriões, carrega riscos de mutações não intencionais, que podem afetar gerações futuras, um desafio direto ao princípio bioético da não maleficência. Mas além da segurança, há a questão da justiça. O acesso a tais melhorias criaria inevitavelmente uma elite genética, aprofundando desigualdades históricas de forma biológica e possivelmente irreversível. Alguns teóricos até veem nisso um novo colonialismo tecnológico. A narrativa dos Nephilim involuntariamente dá um rosto a esse pesadelo distópico. A elite não é mais composta apenas por pessoas ricas. Ela é composta por seres diferentes, cuja vantagem não é social ou econômica, mas ontológica. É a justificativa final para a desigualdade. Eles não são como nós. Então, em outubro de 2024, um evento real trouxe a ficção de volta para o território dos fatos palpáveis. Em Singapura, durante a cúpula global SynBioBeta 2026, o principal encontro de biologia sintética do mundo, um jovem pesquisador do setor de bioinformática fez uma pergunta durante um painel sobre ética. Ele perguntou, sem nenhuma ironia perceptível, dada a aceleração exponencial na síntese de DNA e nos modelos de IA para a biologia, como nossa comunidade deve se posicionar sobre projetos que não buscam apenas imitar a biologia existente, mas explorar espaços de projeto completamente novos, não validados pela evolução, espaços que algumas culturas podem rotular como mitológicos? A sala ficou em silêncio por um momento. O moderador, um renomado bioético, respondeu com cuidado. Nossa responsabilidade é com a verdade biológica e o bem-estar humano, não com a realização de arquétipos culturais. O perigo não está na tecnologia, mas na mitologia que escolhemos projetar nela. A resposta era sensata, mas a pergunta havia sido feita. Ela havia sido feita em um fórum legítimo por um profissional do setor. O mito havia alcançado a mesa dos decisores, não como uma ameaça, mas como um dilema legítimo. No final das contas, o que o vazamento do projeto Prometheus 2.0 e o turbilhão que se seguiu provam não é a existência de gigantes em tubos de ensaio. Provam a vulnerabilidade do imaginário coletivo em um momento de transição histórica. Bill Gates é, nesta história, uma figura trágica e simbólica. Sua trajetória real, de magnata da tecnologia a filantropo global focando em problemas macrosistêmicos, o tornou o recipiente perfeito para todas as ansiedades sobre controle, mudança e futuro. Ele não financia a recriação de Nefilim, mas ele financia, maciçamente, a revolução biotecnológica que torna conceitualmente possível imaginar tais coisas. E em uma economia de atenção onde o sensacionalismo vende, a ficção supera a realidade. A verdadeira herança dos Nephilim não é um gene, mas um padrão. A tendência humana de explicar o poder incompreensível atribuindo-lhe uma origem sobrenatural e corrupta. Os reis da antiguidade afirmavam descender de deuses. As dinastias financeiras do século XIX foram acusadas de pactos diabólicos. As elites tecnocráticas do século XXI são acusadas de possuir DNA alienígena. A melodia é a mesma, apenas os instrumentos foram atualizados. Concluímos, portanto, não com uma resposta, mas com um diagnóstico. O documento de 12 páginas foi muito provavelmente uma fraude sofisticada, um artefato de guerra de informação ou um hoax elaborado. Mas sua eficácia residiu em tocar em nervos genuínos, o ritmo aterrador da inovação biológica, a concentração de seu poder nas mãos de poucos e o vazio ético e espiritual que se expande à frente da ciência. A lenda do DNA Nephilim é um sintoma. A doença é a nossa dificuldade coletiva em lidar com o fato de que a humanidade adquiriu pela primeira vez as ferramentas para ser a autora de sua própria evolução. O verdadeiro projeto Prometheus não é um relatório vazado. É a civilização humana como um todo, segurando o fogo recém-roubado do código da vida, tremendo entre a maravilha e o terror, tentando decidir se usará essa chama para iluminar o futuro ou para queimar os próprios alicerces do que significa ser humano. A busca não é por um laboratório secreto, é por uma sabedoria nova, que ainda não escrevemos. E até que a escrevamos, os gigantes, reais ou imaginados, continuarão a assombrar os nossos sonhos mais ambiciosos e os nossos pesadelos mais profundos. O futuro não será herdado,
será sintetizado. A questão que fica, ecoando após o fim desta investigação, é: que história queremos contar sobre nós mesmos no processo? Se você acompanhou esta investigação até o fim, sabe que a linha entre ciência de ponta e mito moderno nunca foi tão tênue. Esta é apenas uma das fronteiras onde o futuro está sendo disputado. Para mais análises que decifram as narrativas que moldam nosso mundo, da geopolítica à tecnologia radical, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. A compreensão é a primeira linha de defesa em uma era de desinformação complexa. Deixe nos comentários qual tema você gostaria que investigássemos a seguir. O próximo episódio já está em produção e ele irá fundo em um mistério ainda mais sombrio, escondido à vista de todos. Até lá!